Fala assim comigo: há poder na mesa do Senhor. Glória a Deus. É o tema dessa palavra de hoje. Há poder na mesa do Senhor. Temos, pelo Espírito de Deus e pela graça dele, feito uma transição e uma metanoia na igreja, no que diz respeito, metanoia é mudança de pensamento, no que diz respeito, sabe, a um jeito de enxergar Deus, um jeito de enxergar o sacrifício da cruz, e um jeito até mesmo de nos enxergar diante de Deus. Diga assim: eu sou amado de Deus. Diga forte, declarando: eu sou amado de Deus, e não há nada que eu possa fazer para mudar essa realidade. Ele me amou primeiro, e eu o amarei para sempre. Então, nunca foi o seu amor para com ele, é o amor dele para com você. Amém? Nunca foi pelo meu merecimento, pelo teu merecimento, pela minha justiça, pela tua justiça. Sempre foi pela justiça dele. E a justiça que Deus aceita é a justiça que Jesus conquistou no Calvário. É a justiça em Cristo Jesus, que é pela fé. Amém, queridos? Eu quero falar um pouco hoje sobre a Santa Ceia do Senhor. Quero falar sobre a mesa do Senhor. Mas para você entender o que o Espírito Santo quer falar conosco hoje, tá bom? Eu gostaria de contar um pouco da história, viu? Da história, para que nós possamos entender uma estratégia de Satanás no decorrer dos anos dentro da igreja do Senhor Jesus, para que nós possamos então ficar apercebido com isso e para a glória de Deus, a gente ser esclarecido pela palavra de Deus. Nós podemos observar a respeito da Santa Ceia, é que a Santa Ceia se tornou algo excessivamente, nas igrejas, excessivamente uma coisa religiosa. A Santa Ceia, infelizmente, perdeu o valor. Ela se tornou uma coisa muito banal. Ela se tornou uma coisa muito trivial, e não devia ser dessa forma, sabe? Então, eu vou mostrar para você a raiz de algumas coisas, para que você possa entender, tá bom? Você sabe, mais de 500 anos atrás, né, houve a reforma na igreja, a reforma protestante, e uma das coisas que motivou naquela época, 500 anos atrás, a reforma, foi o mercado da fé. Foi uma das coisas que fizeram os reformadores, sabe, eles entrarem em oposição e lutarem para fazer uma reforma na igreja, o mercado da fé. O que eles faziam? Os líderes daquela época, eles começaram a vender indulgência. Os padres, na época, estamos falando da igreja católica, tá? Os padres, na época, eles começaram a vender indulgência, fazendo da obra de Deus mercado. Então, o que era a indulgência? Para você que já estudou isso, indulgência era um documento que supostamente a pessoa ganhava ali da igreja, sabe, garantindo o perdão. A pessoa chegava na igreja, então ela pagava por aquele pecado e recebia então um documento que garantia um perdão. Isso era indulgência, era vendido. E os padres começaram então a vender o perdão. Por exemplo, a pessoa, por exemplo, da família morria, beleza. O que elas faziam então? Os parentes iam para a igreja e pagavam na igreja pelo pecado daquelas pessoas, tá bom?
pelos pecados que elas sentiu, e na cabeça deles, aonde a pessoa tivesse, ela seria livre de culpa, ela seria livre de total condenação de pecado. Por quê? Porque ela foi lá na igreja e pagou pelos pecados. Então os padres vendiam, e o preço, o dinheiro que era arrecadado, era usado para financiar o Vaticano nessa época. Nós estamos falando de 500 anos atrás. Então preste atenção nisso. Isso trouxe uma indignação muito grande aos reformadores, porque isso não é o Evangelho. Na verdade, isso nunca foi o Evangelho do Senhor Jesus, sabe? Então, a venda de indulgências foi uma das coisas que levaram os líderes a protestarem e fazerem a reforma, né, da igreja. Mas também tinha, amados, um outro tipo de coisas que chamaram a atenção dos reformadores, que eram as chamadas relíquias, né? As relíquias que supostamente eram do tempo do Senhor Jesus. Então, era uma lasquinha da cruz, que supostamente era do Senhor Jesus, tá? Um túmulo de um suposto apóstolo, um santo sudário, coisas desse tipo. E as pessoas, a igreja, naquela época, atribuíam poder para essas coisas. Atribuíam o que, gente? Poder. Então atribuíam poder para aquela lasquinha de cruz, que supostamente era do Senhor Jesus, né? Aquele túmulo daquele apóstolo, você entra ali dentro, que tal? Supostamente eles atribuíam nisso poder, né? O santo sudário, coisas parecidas. Então os reformadores quiseram lutar contra tudo isso, porque eles achavam, e com muita certeza, que isso era superstição. Superstição. Você sabe, existe uma diferença entre superstição e uma coisa mística. Fala comigo: superstição e misticismo. Sabe por quê? Nós, cristãos, somos extremamente místicos. A palavra parece soar assim, né? Parece que é dos outros lados esse negócio de mística, mas não. Você vai ver que você é um místico. A raiz da palavra misticismo, né? O cristianismo é misticismo, porque misticismo é uma coisa que você acredita de uma forma interior. Por exemplo, a gente acredita que fala com Deus, isso é místico. A igreja é uma coisa mística. A gente acredita que Deus fala com a gente no nosso sim, no nosso interior. Nós cremos num Deus invisível. A gente não vê Deus, mas crê nisso. O que é isso, gente? Misticismo. Ok? Então, veja que essas coisas são místicas, porque estão assim dentro de nós. Tem gente que tem visão. Quantas pessoas têm visão aqui? Você vê anjo, você vê demônio. Tem gente que vê anjo, tem gente que vê demônio. Quem vê? Isso é o que, gente? Isso é misticismo. Isso é místico, ok? Mas o que acontece? Nós somos essas pessoas místicas, sabe? Não dá para tirar essas coisas místicas da igreja. Mas e superstição, pastor? O que é superstição? Superstição, gente, é você atribuir algum poder mágico para um objeto. Isso é o que? Superstição. É você atribuir poder mágico a um objeto, cerimônia ou um comportamento. Isso é superstição. Por exemplo, você acredita que esta água aqui, que essa água aqui tem poder. Isso é superstição. Aí quando eu atribuo poder a esta água, aí eu vou tomar nessa água, e aí a úlcera que está cometida no meu estômago, essa água, ela tem tanto poder que ela vai curar a úlcera. Quem já ouviu isso? Quem já viu isso dentro da igreja? Quem já viu? Como é que chama isso, gente? Superstição, ok? Superstição, que você atribui poder a um objeto, se atribui poder. Então, tem muitas pessoas no mundo que usam de muitas superstições. Fala um pouquinho aí de coisas superficiosas. Isso aí. Fala aí. Trevo de 4 folhas, deixa eu puxar. O que mais? Ferradura.
pé de coelho, o que mais? Aí no meio aí. Figa, o que mais? Bater na bandeira 3 vezes. O que mais? Fitinhas. Você põe fitinhas. Você sabe, pular onda. Isso são o que, gente? São superstições. Está cheio de coisas. Está cheio de superstição. E superstição não tem nada a ver essa água. Agora eu é que atribuo poder a ela. Eu é que atribuo poder a ela. Superstição também pode ser um ato que você faz, pular onda, o que mais? Já viu o jogador de futebol? Quando ele vai entrar no campo, aí ele entra com o pé direito, que tem que ser com o pé direito. Isso é o que, gente? E tem uns que ainda faz assim, e aí faz assim. Que é isso, gente? Superstição. Quantos de nós já não passamos diante de uma igreja? A gente está dentro do ônibus, a gente está no Uber, a gente está a pé, a gente está de bicicleta, mas passa diante da igreja. O que é isso, gente? Um ato de superstição. E vamos ser francos com a gente mesmo? Está cheio de superstição dentro da igreja do Senhor Jesus ainda. E isso é coisa que os reformadores quiseram arrancar da igreja, há mais de 500 anos atrás. 500 anos atrás. Então, quando eles começaram a reformar a igreja católica, o que os reformadores fizeram? Eles tiraram todo tipo de superstição de dentro da igreja. Você já estudou a história, você sabe o que eu estou falando. Tiraram tudo que é superstição. Não, isso não é o evangelho. Você está doido? Então tiraram tudo que é superstição de dentro da igreja. Mas aí ocorreu um grande problema, gente. Um grande problema. Pergunta qual? A Santa Ceia. Por quê? A Santa Ceia, que também era chamada Eucaristia. O que a igreja católica ensinava e ensina até hoje, que a hóstia transforma literalmente no corpo de Cristo. Em razão disso, já que tirou a superstição da igreja, em razão disso, o que tem? Não pode mastigar a hóstia, porque senão eu vou estar mastigando o corpo de Cristo, tadinho. Não tem condições. E se eu mastigo o corpo de Cristo, então isso é superstição. É claro que Jesus não se transforma no pão naquele momento. É claro que não. Então eles criaram problemas. Os reformadores criaram um grande problema. E que problema? E como que eles fizeram para eles resolver essa questão? Já que tirou tudo que é superstição, como é que vai ficar a ceia? Aí eles falaram assim: a ceia nós vamos definir que é o pão e o vinho, e eles vão ser um símbolo de Cristo, um símbolo do corpo de Cristo e um símbolo do sangue de Cristo. Simboliza então o corpo como pão e o cálice de Cristo, mas não de forma literal, como eles criam. É por isso que até hoje eles não mastigam a hóstia. Quem já foi católico aqui? Você já mastigou a hóstia? Se você mastigou a hóstia, você desobedeceu o padre, e você mastigou o Senhor Jesus. Aí eles falaram: cara, isso é superstição, nós temos que tirar isso. Então vamos fazer o seguinte: não é literal, mas vai ser um símbolo. A partir de agora é um símbolo. Agora veja que os reformadores não estavam errados. Os reformadores não erraram nessa questão. Mas essa coisa do símbolo, né? A Santa Ceia foi levada a um extremo tão grande, sabe, que a ceia perdeu o valor, a ceia perdeu o poder.
o poder que ele dava para a água, o poder que dava para a lasquinha da cruz, o poder que dava na Santa Ceia foi tirado. É o grande problema que surgiu. Tiraram o poder da Santa Ceia. Ó, gente, a ceia é só um simbolismo, viu? Então não tem poder para nada. Como a água não tem poder, como a lasquinha da cruz não tem poder, como o túmulo não tem poder, como o chapéu não tem poder, como o lenço não tem poder, a Santa Ceia também não tem poder. Esse foi o grande problema que se criou dentro da igreja. E quer saber? As igrejas, cara, as igrejas pararam de atribuir poder à Santa Ceia. Hoje as igrejas fazem da Santa Ceia, a Santa Ceia elas fazem como fosse no velho concerto, na velha aliança. Faz porque Jesus mandou. Se Jesus mandou, eu vou fazer. Olha, mas não tem nenhum poder nisso, é só uma simbologia, viu, gente? Ele mandou fazer, eu vou fazer. Mas na verdade, as pessoas não atribuem nenhum poder mais à Santa Ceia. Agora, é óbvio que a Santa Ceia é um símbolo, sabe? Mas quando Jesus ele instituiu a ceia, onde que foi mesmo? Foi na última Páscoa. O que ele disse? Ele estava com os discípulos, ele pegou o pão, partiu e falou assim: olha, isso aqui é o meu corpo, que é partido por vós. Isso aqui é meu sangue, que vai ser derramado por vós. Cara, ele estava diante dos discípulos. Os discípulos, claro que entenderam que aquilo seria um símbolo. Por quê? Porque Jesus estava diante deles. Jesus estava ali de frente deles. Então, quando eles começaram a comer o pão que Jesus distribuiu, quando eles começaram a tomar do cálice que o Senhor distribuiu, eles estavam sabendo que estavam comendo ali um simbolismo, porque Jesus estava ali com eles. Agora, querido, não vamos exagerar nesse simbolismo. Dá para você falar para o seu vizinho, declarando: meu filho, por favor, não exagere no simbolismo da Santa Ceia. Isso é uma coisa impressionante. Muitos de nós, como igreja, estamos tratando a Santa Ceia, gente, de forma comum. Essa é a verdade. Apenas por uma obrigação, uma vez por mês. E você sabe, como pastor e como um homem de Deus que está à frente da igreja há mais de 20 anos, sabe, eu vejo coisas acontecendo cada dia mais, com mais frequência, dentro da igreja do Senhor Jesus. E eu não estou falando aqui da comunidade de Ver em Cristo, não. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Aqui não tem isso não, gente. Aqui todo mundo leva a sério a ceia. Aqui nosso Pai aqui é exemplo mesmo. Você precisa de ver. É uma grande bênção. É assim, né, gente? Vamos descobrir. Sabe o que eu vejo mais acontecendo, querido? É cada vez mais na igreja, pessoas passando meses e mais meses sem participarem da ceia. Meses a fio, sem participar da mesa da Santa Ceia. É o que a gente tem visto. Você sabe? E as pessoas não veem problema nenhum nisso. O problema é que elas estão achando isso coisa mais normal que existe. Hoje mesmo, pela tarde, eu acho que até para me provar em Deus, poxa vida, eu vou estar falando isso. Aí uma pessoa ligou: pastor, eu não vou poder ir hoje não, cara, hoje é Santa Ceia. Pois é, pastor, mas mesmo assim eu não vou poder ir. Falei: glória a Deus. Será que o problema não está aqui nessa palavra? Meses e meses não participa da ceia e estão achando isso muito normal. Um mês ele estava de férias, você sabe, aí tirou férias, pegou a família, viajou e não deu para estar na Santa Ceia.
sabe? Mas no outro mês, aí o filho deu uma diarreia, aí a família inteira não pôde vir, sabe? Combinou no aniversário do fulano, você sabe? Combinou porque um parente chegou, alguma coisa desse tipo, já passou 2 meses, aí daqui a pouco passa 3 meses, porque, sabe, pastor, caiu no mesmo dia. E as pessoas estão deixando seguidamente de participar da mesa do Senhor e achando que não está tendo nenhum prejuízo sobre a vida dela. Quem está me entendendo diz amém. As pessoas estão achando que isso não está trazendo nenhuma influência negativa para a sua vida. Presta atenção aqui. Olha aqui, bem dentro dos meus 4 olhos aqui. Você acha que Jesus iria mesmo estabelecer algo meramente religioso para você? Você acha mesmo que o Deus que você serve iria instituir a mesa meramente coisa religiosa que não teria nenhum poder em cima disso? Você acha que o Senhor Jesus, que é dono de todo o poder, uma coisa que está aqui simbolizando ele não ia reservar nenhum poder em cima da mesa dele? Quem acha que há poder na mesa do Senhor? Quantos acham? Aleluias. Então declara, por favor, há poder na mesa do Senhor. Declara há poder na mesa do Senhor. Declara todo mundo agora, há poder na mesa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixar de participar, querido, da mesa do Senhor significa perda espiritual. Pode ir por mim. Mas aí muitas igrejas têm medo de superstição. Pastor, isso vai virar superstição. Mas você sabe, elas estão cheias delas. Elas estão cheias de superstição. E aonde nós vemos aqui, querido, a ação do Satanás, a ação do diabo no meio da igreja do Senhor Jesus, no meio disso tudo, é que a pessoa atribui muito poder a tantas coisas. Na maioria das igrejas, menos uma. Se você me perguntar qual, eu te falo: a Santa Ceia. Você já viu uma igreja dessas, por exemplo, igreja de campanha? Você já viu o pastor falando assim: olha, essa campanha vai ser diferente, viu? Depois da oração da campanha, nós vamos servir a Santa Ceia. Nós vamos servir o pão e nós vamos servir o cálice, e no momento que você comer e beber, olha, vai haver uma revolução, vai vir um poder de Deus, vai haver cura, libertação, vai vir porta aberta de emprego. Você vê isso, querido? Não. Você vê, você vai tomar essa água e você vai colocar em cima do rádio, e você vai amarrar essa fita, e você vai pegar essa cruzinha, e você vai fazer 3 Ave Maria, 50 Deus Padre Nosso, e é isso que você vê. As igrejas estão cheias de superstição, empodera várias coisas, mas tiram todo o poder da Santa Ceia. Porque nem eles, queridos, atribuem nenhum poder à ceia, nem eles acreditam que há poder na mesa do Senhor. Agora veja, queridos, que isso é algo do diabo agindo no meio da igreja de forma sorrateira. Enxergue que isso é o diabo tentando impedir eu e você de desfrutar das bênçãos do Senhor que estão à disposição nossa. Nós não precisamos, glória a Deus, de nenhum objeto de superstição, porque tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós precisamos está no pão e está no cálice, está no pão e está no cálice.
Eu quero te dizer que quem tem o pão e o cálice tem todo o suprimento que você precisa na sua vida. Você precisa de quê, igreja? Você precisa de portas abertas? Eu quero te dizer, o pão é que abre as portas. Você precisa de alguma cura na sua vida? Eu quero te dizer, é o pão e o cálice que vai fazer cura na sua vida. Você precisa do quê? Seja lá daquilo que você precisa. Dá um glória a Deus. O pão e o cálice é quem vai resolver, querido. Por quê? Porque o pão e o cálice é o Senhor Jesus Cristo fazendo-se alimento para alimentar o seu povo. Jesus disse que estaria presente. Jesus disse que estaria aí com você. Aleluias. Então é claro que quando você participa do pão e do cálice, querido, logo algo poderoso vai acontecer na sua vida. Diga comigo: há poder na mesa do Senhor. Diga até o teu espírito sabe, certificar dessas coisas. Fala aí, querido: há poder na mesa do Senhor. Há poder na mesa do Senhor. Há poder na mesa do Senhor. Eu vim como pastor aqui dizer para você, comunidade: há poder na mesa do Senhor. Há poder no pão. Há poder no suco da uva. Há poder. O que é o pão? O que é o pão? Sabe, uma vez, você sabe da história, uma mulher de origem sino-fenícia, ela chegou até o Senhor Jesus. E sabe, ela pediu para curar a filha dela. Mestre, a minha filha está precisando de cura. O que é que Jesus falou para ela, gente? Jesus estava na mesa. Ele falou assim: menina, não é bom pegar o quê? O pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não é bom. Percebe que o pão aqui era a cura para a filha dela. Percebe? Mas ela falou assim: tá, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quer dizer para você que Jesus falou assim: poxa vida, pode ir, a tua fé, a sua filha já está curada pela tua fé. Percebe que não foi o pão inteiro, foi uma migalha de pão do Senhor Jesus. Uma migalha de pão trouxe cura para uma menina que estava morrendo na casa. Deixa eu falar com você: há poder na mesa do Senhor. Há poder na mesa do Senhor. E a Bíblia diz que nós temos o pão dos filhos. Porque Jesus falou assim: o pão é para os filhos. Quem é filho de Deus aqui? Quem é? Os pão é para os filhos. Não é bom eu tirar dos filhos e dar para você. Usou uma palavra até dura com ela, porque ela não era da linhagem de Israel. E os filhos eram os filhos de Israel. Então não é bom tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não, mas os cachorrinhos comem da migalha. O pão ali era a cura. Amém, querido? E a Bíblia diz, Jesus diz que o pão é para os filhos. E aonde está o pão, queridos? O pão está na mesa do Senhor. O pão está na mesa do Senhor. Essa mesa que nós vamos servir agora de instantes, essa é a mesa da ceia. Essa é a mesa do Senhor. É na mesa do Senhor que tem cura. É na mesa do Senhor que tem porta aberta. É na mesa do Senhor que tem, sabe, fogo do Espírito. É na mesa do Senhor que tem tudo que você precisa. É restauração da sua casa. É na mesa do Senhor que tem a cura da sua enfermidade. É na mesa do Senhor que tem, sabe, a resolução desse problema interior seu. É na mesa do Senhor. Está na mesa do Senhor e está disponível, é para os filhos. Aleluias. Há poder na mesa do Senhor, declara: há poder na mesa do Senhor. Aleluias. E o que é cálice, querido? E o que é o cálice? A Bíblia diz que o cálice é o perdão dos nossos pecados. Ah, é, pastor? É. Mas não fale se é não, porque, sabe, tem muitos crentes que acham que essa palavra é uma palavra, essa mensagem é uma mensagem muito banal, que não precisa ouvir mais isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Acredita nisso. O maior problema dos crentes hoje chama-se acusação, condenação.
é o maior problema dos cristãos hoje. Tudo começa dentro de uma acusação, de uma condenação. Você sabe, e a maior estratégia de Satanás na vida da igreja, ou melhor, contra a vida da igreja, é a acusação. Você sabe que o nome Satanás é Hassadã. Hassadã quer dizer o acusador. O acusador. Então, o que ele faz, querido, é te acusar o tempo inteiro. E ele está no papel dele, é o trabalho dele. Então ele te acusa pelo aquilo que você fez, ele te acusa por aquilo que você não fez, e ele acusa você até por não ter se lembrado de fazer alguma coisa. Mas ele vai sempre te acusar. De qualquer jeito ele vai acusar você. Olha aqui para mim. O crente que entende que a batalha principal da vida dele é contra a condenação, é contra a acusação, eu vou te dizer uma coisa com toda certeza: ele já começa a viver uma vida de vitória. Porque nós devemos dar valor à Santa Ceia do Senhor, à mesa do Senhor. Porque cada vez que você bebe do cálice, você está dizendo assim, declarando, está vendo, Satanás? Eu estou declarando em fé que Jesus, o meu Jesus, não se lembra mais dos meus pecados. Eu estou declarando que as minhas iniquidades jamais serão lembradas pelo Senhor. Cada vez que você participa do cálice, porque o cálice, querido, é para a remissão dos seus pecados, e Ele não vai remir os seus pecados, Ele já remiu os seus pecados. Já remiu. Tem gente que acha que o Senhor Jesus vai perdoar o pecado que ele cometeu hoje, vai perdoar o pecado que ele vai, porventura, vai cometer amanhã. Deixa eu te falar, não, querido, Jesus já perdoou o pecado de toda a humanidade antes da consumação do século. Jesus já perdoou o seu pecado. Não é o pecado de hoje que está perdoado, não é o pecado de amanhã que está perdoado. Você já está perdoado, você já está perdoado, você já está perdoado pelo sangue do Senhor Jesus. Então toda vez que você participa do cálice, você está tomando posse: eu sou perdoado, eu sou justificado. Satanás, não me acuse mais, porque toda acusação, toda condenação não existe mais naquele que é nascido de novo, naquele que está em Cristo. Eu não aceito condenação na minha vida. Aleluias, 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 aleluias. Interessante, querido, é quando você ora declarando essas coisas, você se esquece. E quando você se esquece, como Deus, aí você começa a ter paz. Está cheio de gente condenado, querido. Sua consciência condenando, pessoa condenando, seu marido te condenando, sua esposa te condenando, seus filhos te condenando, seus pais te condenando, a igreja te condenando. Não aceite condenação. Amém, Jesus? A ceia do Senhor é muito importante para nós, querido. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 20, que Maria Madalena, ela chega de manhã cedo, domingo, e quando ela chega ali no jardim, ela vê que o túmulo do Senhor está aberto. E Maria Madalena começa a chorar. Aí a Bíblia diz que aparece para ela 2 anjos. Parece o quê? 2 anjos. Eu estou lá em... Não, é João. Daqui a pouco nós vamos falar o verso 15. Eu estou em João, no capítulo, estou contando toda a história. Capítulo 20. Então, quando ela chega e olha, ela vai e chama Pedro. E Pedro e João vão até aquele local, e eles acreditam que Jesus realmente tinha ressuscitado. Mas a Bíblia diz que Maria não entendeu. Maria continuou lá chorando. A Bíblia fala que ela continua chorando, e de repente aparece para ela 2 anjos. Aqui em João, lá em Mateus, a Bíblia diz que um anjo vem como um relâmpago, se materializa perto de Maria. E a Bíblia diz lá em Mateus que esse anjo provoca um terremoto. Imagina, um terremoto e um flash, um raio, pá, o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que ela não se incomoda com os anjos, com aquele anjo.
ela não está nem aí com ele, mas ela faz uma pergunta, agora sim no verso 15, ela faz uma pergunta: aonde você colocou ele? Entenda que aquele era o próprio Cristo que estava diante dela, mas ela não reconhece. Ela não reconhece Jesus. Cadê o João 15? 20:15. Aonde você colocou? O homem perguntou: por que você está chorando, mulher? Por que você chora, mulher? Olha lá. Porque quando ele está ali falando mulher, ele está se revelando ali. Tem uma coisa muito linda aqui: está se revelando como um Deus criador, um Deus que é Deus de todo mundo. Então ele fala mulher, por que você está chorando? Você sabe, e Maria, ela não deu ligança, porque ela achou que era um jardineiro que estava conversando com ela. Você já viu que tem pessoas dentro da igreja do Senhor Jesus que está muito preocupada, interessada de ver coisas sobrenaturais? Atribui poder a coisas sobrenaturais. Eu quero ver um anjo de fogo, eu quero ver o varão valoroso, eu não quero ver só um sapatinho de algodão, mas eu quero ver fogo, eu quero ver. Tem gente que dá muito valor a coisas, sabe, sobrenaturais, a coisas, sabe, mas Maria, o cara vem, o anjo vem, como um relâmpago, terremoto, tal, e ela não está nem aí. Ela fala assim: cadê Jesus? Eu quero saber. Eu não quero saber de anjo, eu não quero saber de relâmpago, eu não estou impressionada com terremoto, eu só quero saber onde está Jesus. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Aonde você pôs ele? E a Bíblia diz que ele pergunta de novo, porque ela está pensando que é um jardineiro. Onde o Senhor colocou ele? E eu quero dizer que ela não estava de tudo errada não, querido. Escute isso aqui, que isso aqui é revelação para você. Você sabe, houve um primeiro jardim. Como é que é o nome do jardim primeiro? Esse aí, Éden. E Deus colocou lá um casal também, colocou Adão. E Adão era jardineiro. Deus deu um jardim para Adão cuidar. Nós sabemos que a primeira profissão da terra foi jardineiro. Nós sabemos também que ele não cuidou bem, e a morte entrou. A morte entrou por causa da queda desse jardineiro. Mas agora esse jardineiro agora da nova aliança, né? Ele ressurge também num jardim. Olha isso, ressurge num jardim, mas ele ressurge agora para cuidar de um jardim. E ele está ressuscitando num jardim que ele vai cuidar, está cuidando, e ele ressuscita para matar a morte do primeiro jardim, e agora ele ressuscita para produzir vida. Produzir vida. Está entendendo isso? Ele levanta para produzir vida. Então, quando ele diz a primeira vez mulher, Maria não reconhece ele, mas agora ele fala o nome dela, Maria. E quando ele fala a segunda vez, Maria, aí, querido, ele já não está mais falando como um Deus criador, ele está falando com um Deus que é pastor, um Deus que Maria conhecia, aquele mestre que ela conhecia. Automaticamente ela fala mestre. Então ela reconhece o Senhor Jesus. E por que ela reconheceu, querido? Porque ele falou o nome dela. Você sabe, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus é o pastor da igreja, e a Bíblia diz que as ovelhas escutam a voz do pastor. Agora já não é mais o Criador falando, mulher, agora é o pastor dizendo o nome da sua ovelha, Maria. Ele apareceu, logo depois desse episódio, ele apareceu para os discípulos. A Bíblia diz que os discípulos estavam ali reunidos com portas fechadas, com medo de tudo, com medo de ser pegados também. Jesus aparece no meio deles, pum. Sabe, lá no sepulcro, lá no jardim, Maria quis colocar a mão sobre Jesus. Ele falou: não, ainda não, porque eu ainda vou para o Pai. Aí a Bíblia diz que ele vai e entra, portas fechadas. Gente, imagina isso, Jesus atravessou a porta, atravessou a parede, Jesus apareceu ali com toda a glória, oh, aleluias. Eu gosto muito de pensar nessas coisas. E você sabe, cara,
Há um anseio que é de Deus dentro da gente, para a gente virar super-herói. O que é um super-herói? É quem tem poder sobrenatural, sim ou não? Cara, você voa, você joga teia, Tarzan. Eu assistia muito Tarzan. Há um anseio dentro de você, que foi Deus que pôs. Você sabe que você é espírito, alma e corpo. Presta atenção. Espírito, alma e corpo. O teu espírito, ele foi criado para conter Deus. A tua alma foi para você exercitar e você ser regido pelo Espírito. Agora o seu corpo, querido, você tem que disciplinar o teu espírito. Você sabe que você vai ter que apresentar o teu espírito, a tua alma e também o teu corpo como algo irrepreensível diante de Deus. Paulo diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como irrepreensível diante do Senhor. Deixa eu te falar, quanto à nossa salvação, você já foi salvo quando você aceitou o Senhor Jesus. O teu espírito foi regenerado, Deus te deu um novo espírito. Mas a Bíblia diz que a tua alma continua a mesma, a sua alma está sendo salva hoje. Qual que é a alma, querido? O que rege a nossa alma? A nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções estão sendo hoje regeneradas, estão sendo salvas. Mas no futuro, a Bíblia diz que o teu corpo será salvo. Como assim, pastor? O teu corpo vai receber um corpo igual Jesus recebeu agora na ressurreição. O Senhor Jesus recebeu um corpo glorificado. É por isso que ele foi um super-herói. Ele passou assim, ó, no meio da parede, velho. Ele passou. A porta estava fechada e Jesus passou, porque agora ele tem um corpo glorificado. E há uma promessa: um dia Deus vai te dar um corpo glorificado. Você que sonhou um dia ser super-herói, vai acontecer. Deus vai te dar um corpo incorruptível, glorificado, e você vai poder, aleluia, ser exatamente como ele é, ser hoje, ser amanhã exatamente como ele é. Quantos acreditam nisso? Declara isso aplaudindo Jesus, aplaudindo o Senhor Jesus. Ele é o nosso herói, ele é o nosso superstar. Jesus Cristo vai nos tornar assim como ele é. Oh, aleluias, aleluias, glória a Deus. Apareceu para esses discípulos lá com a porta fechada. Eu fiquei, gente, por isso que eu queria ser o super-homem, porque é um anseio dentro de nós. Há um anseio, tá bom? Só troca o super-herói, querido. Seja imitador dele. Paulo fala, né? Paulo fala assim: seja imitador meu, que eu sou imitador de Cristo. Eu quero ser o super-herói Jesus. Eita glória. Mas você sabe, o texto que nós lemos, nós não falamos nada dele agora, até agora, que foi os 2 discípulos no caminho de Emaús. Pronto, para encerrar, nós vamos falar sobre ele. Jesus apareceu para esses discípulos, mas a Bíblia diz que ele também aparece para mais 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos no caminho de Emaús. Você sabe, muitos acreditam que esses 2 discípulos é um casal. Os teólogos, estudiosos sempre falam, eu já preguei isso aqui também. E é tanto que a Bíblia cita só o nome do homem. Como é que é o nome do homem mesmo? Quem lembra? Cleopas, isso mesmo. Por que acredita-se que é um casal? Porque a palavra de Deus, gente, é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. Houve um casal no Éden que teve os olhos abertos. O olho de Adão e o olho de Eva foram abertos, mas foram abertos para o pecado lá no Éden. Para o pecado. Quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não podiam comer, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos para o mal, para o pecado. Mas agora, na nova aliança, Jesus é lindo, querido. Ei, Jesus maravilhoso. Ele parece para um casal que ele está indo desiludidos no caminho de Emaús. E ele pergunta: o que vocês estão conversando aí? Não, você não está sabendo, é só você que não sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo? Jesus e tal. A gente esperava que ele viria, sabe, redimir Israel. Aí o que Jesus fez? Começando de Moisés, começando da lei. Ele começou de onde, querido? Ele começou do início da Bíblia. E o que o texto diz? No início, a partir de Moisés, ele começou a falar a respeito de
Cristo. Tem gente que acha que Cristo é só Novo Testamento, mas Jesus Cristo está, querido, de Gênesis a Malaquias. E depois ele se materializa aí de Mateus a Apocalipse. Mas Jesus, o tema central de toda a palavra de Deus é Cristo. E Jesus começou a falar para Cleópatra e sua esposa. Você lembra? Lá no Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus. Quando Deus diz, é o verbo. E quem é o verbo? Eu sou o verbo vivo de Deus. No princípio ele veio, no princípio era o verbo, estava com ele, o verbo era Deus. Então, olha Jesus aí, olha você vendo Jesus colocando ali Adão e Eva, significando Deus e a sua igreja. Olha vendo Deus agora matando o cordeiro para tampar a nudez da igreja. Olha eu aí também sendo aquele cordeiro que seria morto, imaculado, e seria o resgatador. Jesus Cristo é o centro da Bíblia, Jesus Cristo é o centro de tudo. Por isso ele está querendo dizer para Cleópatra e também para a sua esposa, abrindo os olhos de um novo casal. Só que agora esse casal está sendo os olhos abertos para Deus, está sendo aberto para a vida. Você sabe, o caminho de Emaús também pode ser o caminho da estrada da nossa vida, querido. Muitos de nós ainda não temos enxergado o Senhor como nós deveríamos enxergar. Por quê? Porque ainda nossos olhos estão com véu. Por que os olhos deles eram cobertos? Porque eles estavam enxergando Jesus, um Jesus que iria restaurar Israel. Eu quero dizer para você, querido, que infelizmente os olhos de muitos ainda não estão contemplando o Senhor, mas os olhos deles estão contemplando, estão mirando as coisas que o Senhor não fez ou que Ele vai fazer. Nós miramos os olhos no que Deus vai fazer e não em Deus. Os olhos dos discípulos estavam fitos, queridos, em Israel. Na verdade, eles estavam querendo a restauração de Israel. Mas os nossos olhos hoje também podem ser abertos, querido, porque os nossos olhos também estão em Israel. O centro não é Cristo, mas o centro é aquilo que Jesus deveria fazer. Aí eu esperava que o Senhor Jesus fosse ajudar o meu filho a passar no concurso. Eu achei que Jesus iria abençoar o casamento da fulana. Não é assim que os nossos olhos estão em Deus? E eu pensei que Jesus iria curar meu filho. Eu estava confiado que Jesus ia me dar esse emprego. Eu pensei que seria nessa igreja aqui que Deus iria me abençoar. E nós sempre estamos esperando o que Ele vai fazer. Estamos esperando sempre alguma coisa que Ele vai fazer. Porque o centro não é Ele. O centro, querido, é aquela coisa que Ele vai fazer. A gente esperava que Jesus iria redimir Israel, mas agora tem 3 dias que o cara morreu. Os olhos deles estavam onde, gente? Naquilo que Jesus ia fazer e não em Cristo. Na verdade, o mais importante era aquela coisa que ainda nós estamos buscando. A verdade é essa. O nosso ponto focal ainda não é Ele. Mas quando o centro do nosso ser e o foco da nossa vida forem Ele, os nossos olhos, queridos, vão se abrir para Ele. Quem está comigo aqui ainda? A Bíblia diz que quando eles chegaram na casa dos discípulos, 2, estava tarde, e Jesus falou assim, aí eles falaram assim, não, fica conosco porque já é tarde. E Jesus ficou. Aí chegou a hora da ceia, e quando Jesus está na mesa com eles, Jesus pega o pão, e quando Ele parte da graça, deu ele para comer nesse momento. Não foi antes, não foi depois, foi nesse momento do partir do pão. O que aconteceu? A Bíblia diz que o olho deles foram abertos.
Quando o olho deles foram abertos, eles contemplaram Jesus, Jesus sumiu. Puf. Por que sumiu, pastor? Porque agora não é por vista, agora está dentro. Jesus está dentro. Jesus. Eles queriam ver aquele Jesus. Por que você acha que Jesus começou a falar com eles de Moisés? Por que Jesus, você acha que não falou para eles assim: olha, sou eu, o mestre, aquele que andou sobre as águas? Olha, sou eu, aquele que curou o cego, Bartimeu, aquele que foi na casa do Zaqueu, aquele que colheu Maria Madalena, ressuscitou Lázaro, sou eu. Não, Jesus falou assim: eu quero que você tire o olho disso e coloque o olho em mim. Por isso que ele começou a falar desde Moisés. Você quer contemplar o Senhor? Quantos querem contemplar o Senhor? Você contempla o Senhor quando você contempla a palavra dele. De Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, Jesus é o centro. Jesus é o centro. Se você quer, aplauda, glorifique, exalte o nome do Senhor.